na Associação e para todos aqueles que nos veem a partir dos seus lares. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui na vossa companhia. É sempre um gosto tê-los cá, nesta casa que é todos nós. Hoje vamos falar sobre a guerra. Não vamos falar desta guerra que está a ser televisionada há quase 3 meses, o que nós conhecemos deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, senão teríamos que falar sobre mais cerca de 30 eventos bélicos que estão a ocorrer hoje em dia no mundo. Teríamos que falar, provavelmente, do conflito Israel-Palestina, Índia-Paquistão, das guerras civis na Etiópia, na Síria, no Sudão, noutros países por aí fora que proliferam, também na Venezuela. Portanto, não vamos falar em nenhuma guerra em concreto. Vamos tentar perceber o que é isto da guerra, o que é que podemos fazer também para atenuar os efeitos e construir a paz. Eu vou falar e me em vários livros. No livro dos Espíritos, que na terceira parte que fala das leis morais e fala numa em concreto que é a lei de destruição, onde nas questões 742 a 745 fala, neste caso específico, da guerra. Também irei-me abordar no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Obras Póstumas, em estudos de Ernesto Bozano, que falava da metapsíquica, e também no livro Obras Póstumas, no livro Nosso Lar, ditado por André Luís. Vamos começar então por falar naquilo que é conhecido como sermão profético que Jesus mencionou, para depois tentarmos perceber as causas e os fatores que predispõem à violência e tentarmos perceber também qual é a cultura de violência que nós vivemos para irmos então às soluções. Antes de mais, nós não podemos esquecer do seguinte: temos que ter presente esta verdade. Todos nós somos imortais. Somos imortais como espíritos, somos indestrutíveis. E além disso, nós não somos de cá. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui de forma passageira. Agora imaginem o pior dos cenários. E se acontecesse uma terceira guerra mundial? Nós somos indestrutíveis, nós somos imortais, nós não somos de cá. Haroldo Dias Dutra, palestrante espírita, disse que se houvesse uma terceira guerra mundial, o máximo que podia nos acontecer era desencarnarmos. Compartilhamos o plano espiritual, o máximo que nos pode acontecer. Francisco Canto Xavier disse que se este mundo, ou se este planeta rebentasse, fosse destruído, Deus nos daria outro planeta. Porque o que menos falta nesse universo infinito são mundos habitados. Jesus já falava, em casa do meu pai, há muitas moradas. Então, no sermão profético, Jesus começa por dizer o seguinte: e certamente, estamos a falar há 21 séculos atrás, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Agora vamos tentar perceber causas e fatores que predispõem à violência, que por sua vez gera de guerra. Será que a miséria é causa da violência? Será que a falta de acesso à educação é causa da violência? Será que é a falta de emprego, toxicodependência, a ausência dos pais na educação dos filhos, falta de políticas públicas de promoção social e assistência social, prisões ou estabelecimentos prisionais que não reeducam nem reintegram os indivíduos na sociedade? Serão estas as causas das guerras? Vamos analisar um caso relacionado com a miséria. Em 1993, no Rio de Janeiro, na escadaria fora de uma igreja, a igreja chamada Igreja de Candelária, dormiam muitos jovens, sem abrigo, pobres. Viviam na miséria. 1993. Nesse dia, passou logo um grupo de adultos armados que atiraram a matar
e morreram muitos jovens. No ano 2000, dois dos sobreviventes, um chamado Sandro e outro chamado Fábio. O Sandro, 7 anos depois desse evento, entrou armado num autocarro, assaltou quem lá estava, matou uma professora, houve uma troca de balas e ele também acabou por falecer. O Fábio arranjou um emprego, constitui família e hoje visita o estabelecimento profissional onde se encontram aqueles que mataram aqueles jovens naquela escadaria daquela igreja. Ele fala com eles abertamente e eles mostram dois sentimentos. Um de grande arrependimento e outro de vergonha por aquilo que fizeram. Ou seja, vemos já daqui que a miséria não é causadora da violência. Houve aqui uma opção de um e uma opção de outro. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que quer a pobreza, quer a riqueza são duas grandes provas. Todos nós iremos passar um dia. E adiante que a prova da riqueza é a mais dura de todas. Se repararmos bem, é do meio rico que saem os jovens mais violentos. Não é? Então, qual será a real causa da guerra? Vamos então à questão 742, do Livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição. Diz o seguinte: Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior o seguinte: o que é que leva o homem à guerra? O que é que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Vocês memorizem este termo, paixões. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Eles falam da imperfeição moral, que é o nosso estado evolutivo atual. Imperfeição moral. E eles acabam a resposta com o seguinte: à medida que o homem progride, à medida que nós vamos progredindo, tornar-se-á menos frequente as guerras e quando for necessária a guerra, o homem saberá fazê-la com humanidade. Guerra e humanidade. Parece um contrassenso. Como é fazer uma guerra com humanidade? Esta guerra que está a ocorrer, que é televisionada, não tem humanidade. Porquê? Porque numa guerra, se é que podemos assim dizer, deve ser militar contra militar. E uma guerra com humanidade não existe violações, não existe tortura e não existe morte de civis. Esta é a guerra com a humanidade. Mas quando for necessária, quando nós formos mais evoluídos moralmente. Hoje em dia, infelizmente, isto não acontece. Passando da questão 742 para a 744, que não vamos lê-las todas, Allan Kardec faz o seguinte questão: qual é o objetivo da providência, da divindade, ao tornar necessária a guerra? Nós sabemos que Deus não interfere nas nossas vidas. Deus respeita totalmente o nosso livre-arbítrio. Ele criou-nos a todos simples e ignorantes, dotou-nos de inteligência e, mais tarde, da capacidade de discernir, sabendo que o que tu semeares livremente irás escolher obrigatoriamente, mas não interfere na guerra. Então, qual é o objetivo da providência? Ou tornar necessária a guerra neste plano em que nos encontramos? E a resposta é muito curta, muito simples: é a liberdade e o progresso. Nós já falamos aqui em outras palestras nos flagelos destruidores. Porquê é que existem os tsunamis, os terremotos, as tempestades? Porque a espiritualidade diz para que a sociedade progrida. Naquilo que podia levar séculos a evoluir ou a avançar, leva apenas alguns anos. E assim acontece com a guerra. E então, após a Segunda Grande Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Em termos de liberdade, foi proclamada a Carta dos Direitos Humanos, depois da guerra. Tem a ver com aquilo que os espíritos responderam: liberdade e progresso. Foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida pela ONU. Foi descoberto o micro-ondas, que dá um jeito tremendo, diga-se de passagem. E que não serve só para aquecer comida, serve para muita coisa, o micro-ondas. Começou a produção, já não
em pequenas quantidades, mas produção em massa deste antibiótico que conhecemos por penicilina. Independência e libertação, lá está, liberdade, libertação das colónias. E foi criada a internet. Quando é que surgiu a internet? A internet surgiu no momento em que existia a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. E para que se pudesse armazenar a informação e arquivá-la de forma que ficasse segura, criou-se a internet. Ou seja, a internet começou por servir para fins militares. E hoje temos o que temos. A internet é algo espetacular, que, se bem utilizada, produz bons frutos, torna tudo mais rápido. Ou seja, depois da Segunda Grande Guerra, houve um avanço tecnológico em geral. Agora, lá por nós vivermos aqui neste cantinho do céu, no meio do Oceano Atlântico, estaremos desligados dos conflitos lá fora. Estaremos desligados. Bom, vamos tentar perceber esta questão. Existem, pelo menos, 3 fortes energias que nos unem. Energias que nos unem. A melhor de todas, que foi, é e será a energia do amor. Une-nos a todos. Os nossos entes queridos que já partiram não estão separados de nós. Um dia, todos nós nos iremos reencontrar e a nossa família universal, ao aumentar, nos uniremos sempre cada vez mais. Outra energia fortíssima que nos liga, não para sempre, mas por longo tempo, ou não, é a energia emanada do sentimento do ódio. Também nos une. E há uma terceira energia que nos une a todos. Para aqueles que sintonizam determinados aspectos, que é a energia emanada do medo. Aqui, na nossa Ilha Terceira, há pessoas que estão a sentir o medo desta guerra. Que estão a entrar em depressão por causa desta guerra. E que uma delas até falou em suicídio por causa desta guerra. Uma pessoa materialista, ligada demasiado aos negócios, está a ver os preços das matérias-primas aumentar, dos alimentos, combustíveis e por aí fora. E está fortemente, só para falar de uma pessoa que está ligada a isto. A quando do início desta Segunda Grande Guerra, estamos a falar de 1939, no livro Nosso Lar, no capítulo 42, chamado A Palavra do Governador, este livro já foi escrito há uns aninhos. Uma senhora de seu nome Narcisa disse o seguinte, na colónia espiritual Nosso Lar. Ela disse assim, precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. A guerra já tinha começado. Portanto, preparar para receber todos aqueles que iriam partir para o pátio espiritual. E ela disse assim, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, é preciso também, além do serviço hospitalar urgente, é preciso também organizar exercícios adequados contra o medo. André Luís, que foi médico na sua última encarnação, perguntou, contra o medo? E ela disse, como não? Talvez estranho, como acontece a muita gente, é elevada a percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. E ela adianta, nós classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por se alojar na cidadela da alma, atacando as nossas forças mais profundas. E ela arremata mais tarde, afirmando que o antídoto do medo é a calma, que é a garantia do êxito. Calma. Passando para outro livro, Obras Póstumas da autoria de Allan Kardec, que, como o próprio nome indica, foram artigos, estudos dele, que só foram publicados póstumamente após o seu desencarne. E num capítulo deste livro, que chama-se Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele diz o seguinte. Vocês sabem, para vocês me estarem a ouvir, existe aqui um veículo que é o ar. Se não houvesse ar, vocês não ouviam. Viam apenas a minha boca a abrir e a fechar. Mas o pensamento alcança distâncias
infinitas, porque usa o veículo do fluido universal que banha todos os corpos. Está aqui. O nosso próprio corpo é uma derivação desse fluido. Toda a matéria. Ele diz assim que nós, ao pensarmos, nós damos uma forma a este fluido e esta forma que nós damos, que são as nossas criações mentais, tem a capacidade de influenciar o coletivo no qual estamos inseridos. Ernesto Bozano, noutro livro, Pensamento de Vontade, em relação a estas formas de pensamento que nós emanamos, e ele estudava a metapsíquica, ele dizia que os sensitivos, que são a qualidade de médiuns, aqueles que viam, eles conseguiam ver as emanações, as emoções que as pessoas exteriorizavam de si. Como, por exemplo, o caso da raiva. Uma pessoa com raiva, eles conseguiam visualizar na aura ou na psicosfera da pessoa que emitia esses mesmos sentimentos de raiva uma espécie de salpicos de lama. Em relação às pessoas que sofrem de cobiça e de inveja, esses mesmos videntes conseguiam ver uma espécie de garras que envolviam o objeto do desejo. Garras. E agora, ao ódio, que gera as guerras e as violências. Eles viam uma espécie de projéteis e dardos mentais. Ora, se nós continuarmos a alimentar uma ideia, nós acabamos por materializar essa mesma ideia. Vocês não veem as balas e os mísseis como criações mentais? Começou tudo no campo mental. O ódio, eles viam projéteis e dardos que se vão materializando. E eles sabem no fim que a energia emanada, os pensamentos emanados do amor e da paz são formas extremamente belas e expressivas. Formas extremamente belas e expressivas. Agora, podemos perguntar, então porquê é que existem as guerras? Porquê é que há guerras? Porquê é que se declara guerras? A guerra. Temos aqui várias causas. Tem a ver com as tais paixões que falavam nos Espíritos na questão 742. Tem a ver com as riquezas do país que está a ser atacado. Tem a ver ainda com a sede de poder que muitos homens ainda possuem. Tem a ver com o aumentar do território do país atacante. Tem a ver com a venda de armamento. E nós sabemos que as indústrias de armamento são altamente responsáveis pela existência de guerras. Nós sabemos que o orçamento do armamento serviria para matar a fome à população mundial. E o que está a acontecer é uma coisa interessante nos países, pelo menos aqueles que compõem a NATO, é que os orçamentos de cada país, principalmente os orçamentos relacionados com a defesa, estão a ultrapassar o orçamento da saúde e o da educação juntos. O que é que se está a passar aqui? Isto é uma análise para outras palestras. O que é que nos leva à guerra também? Fundamentalismos e extremismos religiosos. Extremismos religiosos. Isto não é só no Islão. É aqui mesmo nas nossas freguesias. Extremismos religiosos. Eu outro dia falava com uma pessoa, um pouco mais velha do que eu, o que é que ela pensava daqueles que professavam outras religiões que não a religião que essa pessoa professava. E ela teve uma resposta muito... que eu não estava à espera. Ela disse, tem medo. No fundo, o que é que essa pessoa está a dizer? Que a religião dela é que está certa e as outras estão erradas. Isto são extremismos religiosos que também levam à guerra. Aqui, nesta terra. Também por uma procura de maior segurança e de paz. Vejam só, e fazer guerra para encontrar a paz e segurança. Falar de encontrar a paz e a segurança. Agora, na RTP Memória está a passar uma série que já passou aqui há uns anos atrás, uma série humorística, que é Uma Família às Direitas, com um personagem principal, o Archie Bunker. É o típico homem machista, preconceituoso, racista, por aí fora. E ele nunca leva a sua adiante, mas tenta. Ele então disse um dia que tinha solução para acabar com o terrorismo nos aviões. Porque naquele tempo, aquilo foi uma série de 1970, havia alguns desvios de aviões,
pelos terroristas, ele disse que tinha uma solução para aquilo. Era muito simples. Ele foi convidado para ir à televisão local e o jornalista perguntou tal: diga-nos o que é que o senhor acha que podia resolver isso. É muito simples. As pessoas, quando estiverem no aeroporto e tiverem a entrar, crianças, jovens, adultos, entregar a cada um deles uma arma. Eles iam todos para o avião com a arma. A meio do voo, quando o terrorista se levantasse, todos os passageiros levantavam-se, estavam a maioria e ganhavam. No fim da viagem, devolviam as armas, estavam resolvido. Encontrar a paz pelo armamento. Não faz sentido. Também se fazem guerras por heroísmo. Quem é desustor, quem desiste é um cobarde. Quem vai é um herói e recebe medalhas. Mas agora perguntamos, qual será o verdadeiro heroísmo no meio disto tudo? Martin Luther King afirmou o seguinte: o que me assusta realmente não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Onde será que ele se foi inspirar? Há aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 932, na qual Allan Kardec pergunta o seguinte: porquê que neste mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? E os Espíritos responderam: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, tomarão a dianteira. No nosso caso particular, nós não estamos em guerra. Nós vamos para a rua, não vemos tanques, não vemos ninguém com espingardas a atirar uns aos outros. Seremos, por isso, ou podemos nos considerar pessoas pacíficas por não estarmos em guerra? Seremos pacíficos? Façam então um teste para sabermos se somos pacíficos ou não. Qual é a vossa reação perante algo inesperado? Por exemplo, uma provocação, uma agressão. Seremos pacíficos? Ou, melhor, seremos mais passivos? Uma autoanálise. Nós sabemos que todos os pacifistas são ativistas. Querem a paz e fazem por isso. Agora, nós aqui neste cantinho, na Ilha Terceira, longe de todos os conflitos bélicos, estaremos ou não a contribuir mentalmente para a guerra ou então para a paz? E a analisar o que é que nós fazemos no nosso lar. O lar, como sabemos, a doutrina espírita explica que é a primeira grande escola de todas. Será que no lar nós não estamos a nos munir de uma arcaica instituição que refere ao Evangelho, que se chama duelo, agora já sem espadas, duelo verbal, com aquela tendência de alimentarmos sempre o nosso ego e termos sempre a razão e cansamos o outro de forma verbal? Não estaremos a duelar dentro do nosso próprio lar? Não estaremos a mandar os filhos para o quarto estudarem sem saber o que é que eles estão a fazer no quarto e a nos abstrairmos da educação dos mesmos? Ou estaremos então a convidá-los a conversas mais espirituais, a convidá-los à oração, contribuindo para a paz? Será que no trabalho, quando os nossos colegas estão todos no julgar o próximo, na maldicência, nós colocamos achas na fogueira ou água na fervura? Estaremos a contribuir para a paz ou para a guerra? Porque os pensamentos chegam a distâncias incalculáveis através de tal fluido. Será que no trânsito somos pouco agressivos? Ou dizemos adeus, cumprimentamos a pessoa que vai à nossa frente a 20 km à hora, não estamos cheios de pressa, dizemos: em paz, meu filho, eu chegarei uma hora atrasada ao trabalho e há de prestar no volante. Será que no próprio centro espírita, o que é que vimos fazer com o centro espírita? Será isto mais um ritual semanal? Ou estamos aqui para fazer aquilo que se chama reforma íntima? Fazer mudanças interiores. Não mudar os outros. Reforma íntima. A reforma íntima não é para nós, só para nós nos modificarmos. A reforma íntima serve como intermediário para nós ajudarmos a contribuir para a paz. É para isso que serve a reforma íntima. Para nos melhorarmos e contribuirmos, sermos
ativistas. Somos também todos exemplos na sociedade. Há sempre alguém que nos observa, no plano físico ou no plano espiritual. Paulo de Tarso já dizia: somos observados por uma nuvem de testemunhas, logo somos sempre exemplo. Agora, queremos ser exemplo pela positiva ou pela negativa. Há sempre alguém que nos segue, uma criança que vê: olha, aquele adulto faz aquilo, também vou fazer. Porque não? Somos exemplo. E o que é que nós sintonizamos e escrevemos nas redes sociais? Pós-pandemia, foi um tal extravasar emoções. Através das redes sociais. Então, por que não aproveitar a internet, que no início foi criada para fins militares, e agora para divulgar coisas boas, eventos, frases otimistas, contribuir para a paz? Nós, sem querer, nós temos um vocabulário, principalmente nós, homens, quando falamos de futebol. Para nós, aquele indivíduo, aquele jogador que marca mais golos, já não é o goleador, é o artilheiro. O artilheiro. O estádio já não é mais estádio, é uma arena. Vocês sabem o que é que eu disse na arena em Roma? Os gladiadores. Conversas, vocábulos bélicos. O jogo de mata-mata é uma final. Ou ganhamos ou morremos. É o mata-mata. Isto tudo vai ficando. Isto é apenas um jogo. A Carla falava a semana passada dos alunos que querem ser, por força, os melhores, querem ser os primeiros. Que é a responsabilidade? Se não dos educadores, dos irmãos mais velhos, dos tios, dos padrinhos? Porquê incentivar a competição e não a cooperação? Cooperar. É cooperando que nós vamos contribuir para a paz e não competindo. Nós chegamos ao que chegamos pela competição. Ser melhor que aquele. Ter o melhor trabalho. Etc, etc, etc. Posto isto, qual será o oposto da paz? Será a guerra? Vocês pensem um pouco naquela frase de Martin Luther King. Qual será o oposto da paz? Não é a guerra. O oposto da paz é inércia. É passividade. Os mais conscientes, não gosto de dizer bons. Bons são aqueles que já têm algum conhecimento. Mas a maioria dos bons tem conhecimento e não põe em prática. Isto dá lugar à inércia. Se dá lugar à inércia, aqueles que não têm conhecimento das leis vão na dianteira e fazem o que bem entendem. A inércia é o oposto da paz. Quando os bons ponderarem, eles tomarão a dianteira, como se dizia atrás. Então, como construir a paz? Existem dois tipos de paz. A paz do mundo e a paz do Cristo. Vocês lembram-se do Sermão das Bem-aventuranças? Existem várias máximas nesse sermão. Eu retirei 3. A primeira, a terceira e a sétima. A primeira diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Os humildes não são os coitadinhos. Os humildes são aqueles que já têm consciência que não são superiores a ninguém. E que têm uma mente aberta e que lutam contra o próprio preconceito. Ouvem os outros. Como aquela tal pessoa que tinha medo dos outros, das outras religiões. Se me vierem bater à porta mormons ou testemunhas de Jeová, por que não abrir a porta e ouvir o que é que eles têm para dizer? Serei eu melhor do que eles? Eles não terão algum contributo que me ajude? Mas nós o que é que fazemos? Somos os melhores? Fechamos a porta. Para não os ouvir. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Brandos e pacíficos, mas não passivos. E também diz no ponto 7, na máxima sétima das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus então diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vos deixo como o mundo a dá. Mais à frente ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Refere-se novamente ao medo. Ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse: vós sois deuses. Se ele vence o mundo, também nós conseguimos vencer o mundo. Na última questão do Livro dos Espíritos, 1019, Allan Kardec faz a seguinte questão: será que algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? A resposta longa
retirei apenas uma frase. Ele diz assim: o bem reinará na terra quando os bons superarem os maus. Ou seja, deixarem de serem tímidos, passivos. E agora, para terminar, eu gostaria de vos deixar aqui uma oração de Francisco de Assis, que de certa forma resume a parte que nos cabe fazer neste mundo. E nós, aqui, podemos contribuir para a paz na Ucrânia e na Rússia, Palestina, Israel, Paquistão, Índia e todos os outros países que têm as suas guerras internas. Francisco de Assis diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é